Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, um programa com destaque para entrevistas com especialistas em diversas áreas, temas de interesse para todos nós. Nós vamos falar sobre saúde, políticas públicas, educação. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? E nós vamos começar o programa de hoje com um assunto muito importante. Nós vamos falar de direitos humanos. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 266 milhões de pessoas no mundo não têm seu direito básico respeitado, a alimentação. No Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas passam fome, uma triste realidade para um país rico em produção e recordista em desperdício de alimentos. O que falta então? A conscientização? A Lilian Busato e o Jeremias Gomes entrevistaram o advogado Ariel de Castro, especialista em direitos humanos. Eles conversaram sobre os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Acompanhe comigo essa entrevista. Queria que o senhor resgatasse um pouquinho da importância e a história dos direitos humanos, porque a gente vê na Constituição várias regras que vêm dos direitos humanos, até porque é anterior, né? Nossa Constituição é com 30 e poucos anos e a Carta dos Direitos Humanos aí com mais de 7 décadas. Por favor. Sim, nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos como o principal documento internacional criado exatamente juntamente com a própria criação da Organização das Nações Unidas após as grandes guerras e após o Holocausto. Então, o mundo todo chocado com os horrores do nazismo, do Holocausto e também com as guerras que geraram mortes e crises humanitárias, sociais, econômicas, os países se uniram em torno da Organização das Nações Unidas e se uniram também para criar uma Declaração Universal de Direitos Humanos com os patamares mínimos de proteção, os parâmetros universais que devem nortear a atuação de todos os países através de seus governos, através dos seus estados, então garantindo o direito à vida, à igualdade, à liberdade, e depois esses direitos também foram expandidos para a saúde, para a educação, para os vários direitos sociais que as pessoas precisam ter garantidos para uma vida digna. O principal é o estabelecido quanto à dignidade da pessoa humana. E a Constituição brasileira, ela também coloca todos esses direitos universalmente reconhecidos, principalmente no seu artigo 5º, mas também em vários outros artigos da nossa Constituição Federal. Então é muito pertinente nós avaliarmos atualmente o cenário dos direitos humanos no mundo, até porque estamos aí diante de uma pandemia, de uma crise humanitária, econômica e social. Temos pesquisas aí que mostram, estimam, do próprio Banco Mundial e da ONU, 265 milhões de pessoas passando fome hoje no mundo, em razão também da crise humanitária decorrente aí da pandemia, né, que foi aperfeiçoada na pandemia, mas essa crise econômica e social mundial, ela já existia, e principalmente na América Latina e na África, a própria Etiópia, que já foi um cenário de muita fome, de muita miséria, volta hoje a ser também, novamente, esse cenário. No Brasil, em torno de 5 milhões de pessoas passam fome, segundo índices oficiais que a organização Oxfam divulgou recentemente. O documento de direitos humanos ele é internacional, ou seja, esse documento vale para o mundo todo. É a mesma concepção de direitos humanos que nós temos aqui, nós temos do outro lado do mundo? Deveria valer no mundo todo, mas muitos países não respeitam, por exemplo, o direito à vida, a proibição da pena de morte, de penas cruéis, degradantes e desumanas. Na verdade, o Brasil mesmo viola vários desses direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Milhares
de presos no Brasil são submetidos a penas cruéis, desumanas e degradantes em presídios superlotados que mais parecem masmorras medievais. Temos também violações praticadas através do racismo, através do próprio feminicídio, da violência contra a mulher, violência contra idosos, violências contra crianças e adolescentes. No cenário mundial, temos a pena de morte em países como a China, os Estados Unidos e vários outros países que não respeitam a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqueles que vivem em conflitos, que vivem em guerras, que proíbem a liberdade de expressão, de reunião, de manifestação, todos são países que violam a Declaração Universal de Direitos Humanos. No Brasil, nós temos aí uma grande reflexão sobre o racismo, assim como ocorre nos Estados Unidos. Pesquisas recentes reconhecem que o racismo de fato existe no Brasil. Uma última pesquisa mostra que a população, 90% da população brasileira reconhece a existência do racismo. Vimos vários episódios recentes, inclusive no Dia Nacional pela Igualdade Racial, no Dia da Consciência Negra, recentemente, onde um negro foi assassinado por seguranças no mercado Carrefour, lá de Porto Alegre, e várias outras situações de racismo que temos visto com frequência, até pessoas, uma advogada que proferiu aí várias ofensas racistas numa padaria em São Paulo e tantos outros episódios de discriminação que vemos no Brasil. O doutor Ariel, vamos falar um pouco então de direitos humanos aqui no Brasil. Na sua opinião, e como o senhor é especialista nisso, qual que foi o maior desrespeito aos direitos humanos ocorridos aqui no Brasil? Nós temos muitos desrespeitos aos direitos humanos no Brasil, mas certamente a questão da discriminação racial e social é uma das maiores. Nós temos a preocupação atual com a população tradicional, com os indígenas que estão morrendo também em razão de doenças, por abandono por parte do governo federal, a falta de ações da FUNAI, assassinatos promovidos também por madeireiros, por latifundiários, por jagunços contra lideranças indígenas, o aumento dos conflitos no campo. Então, nós temos aí um cenário muito grande de violações de direitos humanos no Brasil. Contra crianças e adolescentes também, no ano passado, mais de 86 mil denúncias que chegaram ao Disque 100 de violações, de violências contra as crianças e adolescentes. O cenário também de violência contra as mulheres, que se agrava agora nesse período de quarentena, de distanciamento social, tanto contra mulheres, contra idosos, contra crianças e adolescentes. A violência doméstica é uma grande preocupação e tudo isso são violações da própria Declaração Universal de Direitos Humanos. O direito à integridade física, o direito à vida digna, são direitos também fundamentais. O direito à liberdade, nós temos ainda escravidão no Brasil, pessoas que são escravizadas, que trocam o seu trabalho por um prato de comida, que trocam o seu trabalho para ter um local para dormir, crianças, adolescentes, mulheres exploradas sexualmente também em troca de local para dormir, em troca de prato de comida, nas grandes cidades, muitas vezes exploradas sexualmente em troca de drogas, em algumas situações. Então, as violações de direitos humanos, elas são as mais variáveis. Os assassinatos cometidos por policiais, também agentes do Estado que deveriam proteger os cidadãos, que são pagos pela população, mas que muitas vezes são violadores, quando deveriam ser os principais defensores dos direitos humanos, mas acabam se tornando
violadores, por meio da corrupção policial, por meio da violência, dos abusos de autoridade, dos assassinatos. 75% das vítimas de violência policial, de assassinatos no Brasil por parte de policiais, são negros. Tivemos mais de 6 mil assassinatos cometidos por policiais no ano passado no Brasil. Nos Estados Unidos, vimos toda a movimentação, a manifestação em torno da violência policial esse ano, em razão da morte de um negro, mas no Brasil esse racismo cometido por meio das polícias, ele é muito maior. Enquanto a polícia americana matou 239 negros no ano passado, as polícias brasileiras mataram mais de 4.300 pessoas negras no Brasil. Então, nós temos também essa preocupação. Em São Paulo, no primeiro semestre, mais de 500 mortes cometidas por policiais. Então, nós precisamos também tratar dessa questão da violência policial no país e o direito à vida em geral. Tivemos esse ano, até setembro, mais de 32 mil pessoas assassinadas em geral no Brasil. Então, o direito à vida sequer tem sido garantido, tanto no Brasil como no mundo todo. Doutor Ariel, como é que o senhor vê a questão do impacto da desigualdade no Brasil, que é o 7º país mais desigual no mundo, na relação com os direitos humanos e os seus impactos, seja entre os índios, no sistema penitenciário, enfim. E eu gostaria também de saber se o senhor vê que em alguns países essa desigualdade ao longo dos anos tem sido amenizada e por que no Brasil a gente entra décadas e sai décadas e ela agora com a pandemia, dizem, até se acentuou essa concentração de riqueza e desigualdade social. Sim, você toca num ponto essencial, a questão do direito à igualdade, do direito à vida digna, que estão na Declaração Universal de Direitos Humanos, também no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E realmente o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. É inaceitável que tenhamos em torno de 5 milhões de pessoas passando fome num país que tem tanta comida, muitas vezes desperdício de comida que nós temos no nosso país e tantos recursos naturais que o Brasil possui, e temos ainda pessoas passando fome, muitas pessoas sem saneamento básico, sem os direitos mínimos garantidos, principalmente nas comunidades mais periféricas e também em comunidades rurais do país, locais que sequer a água chega para as pessoas. Então, a desigualdade ela aumenta nesse período. Nós sabemos que temos várias iniciativas de solidariedade, tanto individuais como coletivas, como até empresariais, mas ainda são muito poucas. Nós precisamos de mais ações governamentais. Uma delas é a instituição efetiva de uma renda mínima, de uma renda básica de cidadania. O auxílio emergencial tem sido importante e essencial para garantir a mínima dignidade para as pessoas no Brasil, muitas delas que perderam os seus empregos ou que tiveram agora suas situações de pobreza, de miséria agravadas em razão da pandemia, muitas que trabalhavam na informalidade, que não conseguem também mais trabalhar, principalmente vendedores ambulantes. Então, é necessário termos iniciativas de renda básica, tanto nacional, como já teve, e que agora foi diminuído o valor, o que tem também gerado graves efeitos na vida das pessoas e das famílias, e temos que ter essas rendas básicas também nos âmbitos estaduais e nos âmbitos municipais, para termos aí o mínimo de dignidade, o mínimo de condições sociais e econômicas para as pessoas que mais precisam. É hora também de reforçar os programas sociais através do Sistema Único da Assistência Social, de ter mais recursos para a área social, exatamente para enfrentarmos essa crescente desigualdade. Na pandemia, várias pesquisas mostraram que os ricos ficaram mais ricos, o dinheiro foi investido e eles ficaram
ainda mais ricos e os pobres ficaram ainda mais pobres. E a miséria aumentou, a fome tem aumentado e, junto disso, outras mazelas acontecem, como a exploração sexual infanto-juvenil, a exploração do trabalho infantil, o aumento da população de rua. Aqui em São Paulo, mais de 25 mil pessoas vivem perambulando pelas ruas, dormindo nas sarjetas e nas calçadas. Isso são situações gritantes de violação de direitos humanos. O assunto agora é assédio no trabalho. As mulheres são as maiores vítimas, mas os homens também estão sujeitos a vários tipos de situações constrangedoras. Sobre esse assunto, a Júlia Stanzioni entrevistou a advogada Ivana Davi, especialista em teoria da prova do processo penal. Vamos ver como foi esse bate-papo. Para a gente começar, então, a nossa entrevista explicando, então, para quem está ouvindo, vendo a gente nesse momento, a diferença entre assédio moral e assédio sexual, por favor. Pois bem, o assédio moral, né, é um assédio onde você é obrigada, dentro de um ambiente de trabalho, a praticar atos que normalmente não era a sua função, a ser perseguido, né, a ser cobrado, a ser exposto de forma demasiada no mesmo ambiente dos seus colegas de trabalho. O assédio sexual já é um outro tipo de constrangimento, né? É um assédio que importa em perseguição, é um assédio que expõe a figura do assediado sexualmente. Então, a mulher, né, a receber convites, a receber elogios ou, eventualmente, até uma comparação que expõe o seu lado sexual, a sua razão de ser homem, a sua razão de ser mulher, né, gerando também no ambiente de trabalho uma dificuldade exponencial no desenvolvimento do seu trabalho. São dois tipos de assédio, infelizmente, muito comum. O CNJ levantou, inclusive, uma bandeira sobre isso. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde eu sou juíza há 30 anos, na presidência do desembargador Ivan Sartori, já há 6 anos atrás, também levantou essa bandeira, chamando a atenção para esse tipo de assédio dos dois sentidos, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Doutora, também é importante a gente contar para quem está em casa, ouvindo, vendo a gente, quais são as atitudes, então, num ambiente de trabalho que podem ser caracterizados tanto como um assédio moral e também o assédio sexual. Por favor, doutora. Normalmente isso vem de condições hierárquicas, né? No assédio dentro do ambiente de trabalho, seja o moral, seja o sexual, sempre vem dentro de um limite de hierarquia. Então, é o seu superior hierárquico cobrando, né, no assédio moral, atividades, condutas que não lhe diz respeito na sua função, né, denegrindo a sua imagem frente aos outros colegas de trabalho, demonstrando um certo ar de perseguição, né, dentro do ambiente de trabalho. O assédio sexual também, como nós colocamos, sempre, né, via de regra, o que a gente detecta é sempre dentro de uma linha hierárquica, né, onde o superior hierárquico aborda, assedia o seu funcionário, via de regra funcionária hierarquicamente inferior, sempre exigindo condutas que extrapolem aquela conduta exigida no ambiente de trabalho. Isso é muito importante, principalmente no que tange à denúncia desse tipo de situação. O Ministério Público do Trabalho tem um canal aberto, né, para dentro, seja o assédio moral, seja o assédio sexual, receber essas denúncias. As empresas, os tribunais, existem, né, as suas ouvidorias, as suas corregedorias, que também possuem um canal aberto para receber esse tipo de denúncia. E mais importante que tudo isso, eu que sou juíza criminal, as delegacias eletrônicas, hoje não precisa nem comparecer pessoalmente, possuem, né, links onde essas denúncias são efetivadas. No assédio sexual, não raras das vezes, se extrapola para condutas criminais, né, onde existem até estupro moral, né, estupro virtual, com exposição, às vezes, de fotografias, de imagens de uma funcionária que está trabalhando e, por vezes, cruza uma perna, e isso pode também ensejar conduta criminosa. Doutora, é importante também
a gente evidenciar nesse momento para as pessoas? Porque às vezes, como a senhora disse há pouco, né? Muitas vezes vem de cargos hierárquicos, né? Como que você reúne, como a vítima, então, pode reunir as provas? Porque às vezes não existe uma prova de uma mensagem, foi algo dito durante o ambiente de trabalho. Como a vítima, então, reúne essas provas e como ela pode comprovar efetivamente esses dois tipos de assédio dentro do ambiente de trabalho? Nós temos que tomar muito cuidado, porque no ambiente de trabalho, você, às vezes, arrolar uma testemunha, um colega de trabalho, acaba expondo esse outro colega que, não raras às vezes, não quer se envolver, até por medo de perder, né, a sua colocação, o seu emprego. Então, para as vítimas, é importante qualquer tipo de prova. Uma fotografia, uma mensagem, uma gravação, né, de uma situação, um documento que exija dele certas posturas, qualquer tipo de prova é importante. Hoje, nessa era digital, nessa era virtual, muitos dos assédios são praticados através de mensagens do WhatsApp, né? Você recebe uma mensagem, você recebe um desenhinho, você recebe qualquer tipo de colocação que num primeiro momento pode até parecer uma ordem de serviço, mas ali guarda um certo tipo de assédio. Qualquer tipo de documento, qualquer tipo de imagem faz a diferença nesse tipo de prova. Hoje a prova tecnológica, né, ela se torna em prova documental. Nós temos as atas notariais, onde a vítima que recebeu uma mensagem digital pode se dirigir a um cartório e aquela mensagem ser transcrita, né, pelo escrivão daquele cartório, pelo chefe daquele cartório, e aquela mensagem que era numa liquidez, né, dentro do sistema de informática, passa a ser um documento. Printe as conversas, né, grave as conversas, guarde essa documentação, faça uma pasta, como se fosse uma espécie de dossiê, né, para que aquilo sirva de um amparo numa denúncia, seja de assédio moral, seja de assédio sexual. Doutora, uma outra questão também, quando se fala em assédio moral e assédio sexual, é o quanto a vítima, em sua grande maioria mulheres, se torna ainda mais vítima no momento em que ela denuncia. Não sei se é uma questão só cultural, uma questão de machismo. Eu gostaria, senhora que é juíza, a senhora que trabalha com isso no dia a dia, como que a gente tira essa questão da mulher? A mulher denuncia, muitas vezes ela é vista como, aconteceu com ela porque ela estava assim ou assado, se vestia assim ou se comportou assim. É difícil o contexto para a mulher, não é? A mulher é julgada de todas as formas, né? Quando ela é vítima de assédio e denuncia, não raras às vezes se inverte o ônus da prova, que a gente chama em direito, colocando a culpa da vítima. A gente tem que deixar isso para as nossas ouvintes, que a culpa nunca é da vítima. Eu entendo como você, é uma questão cultural, né? É uma questão de valores, mas eu acho que essa nossa geração, e a imprensa principalmente no trabalho que a Lesp está fazendo, faz o seu papel muito bem. Nós temos que repetir, nós temos que passar isso para as vítimas de que elas não são culpadas, né? Se uma pessoa pré-julga, e isso é bem o que a gente trabalha nessa seção como juíza de carreira, você julga, você nunca pré-julga. E parece que a mulher ela é sempre pré-julgada pela roupa que ela veste, pela cor do seu cabelo, pelo local que ela frequenta, e isso, logicamente, não pode servir, né, de barreira para esse tipo de denúncia. Eu acho que a imprensa ela faz um trabalho muito bem, e essa nossa geração, que tem coragem de vir a público e falar sobre isso, está quebrando, né, essa fronteira que é do preconceito e do pré-julgamento. As mulheres têm que superar. Mais uma superação, principalmente para as mulheres, e não são só as mulheres, mas na sua maioria as mulheres são vítimas desse tipo de assédio, é que nós temos que falar, usar esses canais que a gente tem e, não raras às vezes, ensinar, né, esse caminho de quebra desse paradigma preconceituoso e abrir, né, a cabeça das pessoas para esse mundo novo, exigindo o que a lei e a Constituição já coloca, que é a igualdade
e o respeito em razão de qualquer que seja a sua condição, inclusive de mulher. E a senhora comentou sobre o trabalho feito aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente tem que lembrar que está instituída na Casa esse ano uma comissão parlamentar de inquérito da violência sexual em estudantes do ensino superior, um recorte, claro, né, nesse momento, presidida pela deputada doutora Damares Moura, do PSDB, vem fazendo um grande trabalho na CPI. O quanto, doutora Ivana, é importante se falar sobre o tema abertamente, porque às vezes também fica velado e também é o papel do legislativo discutir esse tema e levar para a sociedade esse tema. Exatamente. Quantas leis a Alesp já trabalhou nesse sentido? Botão do pânico, a guarda feminina, tudo isso que foram propostas efetivadas pela Alesp, que passaram pela Casa Legislativa e que hoje são leis no estado de São Paulo, que servem inclusive de exemplo para outros estados. Essa coragem é da nossa geração. Nós temos deputadas, nós temos várias pessoas, vários players, né, envolvidos sobre isso, e a discussão é o melhor caminho. Esse é o caminho da democracia. A democracia, ela dá trabalho, mas com certeza é o melhor caminho ainda para se discutir também o assédio moral e o assédio sexual. Nós estamos falando aqui sobre assédio moral, assédio sexual. Claro, em sua maioria são as mulheres que sofrem desse mal. Mas eu imagino também que homens devam sofrer. Essa questão também é importante a gente levantar, né? Sim, homossexualismo e perseguições e a forma de se vestir. Existem esses codes, né, esses dress code, que também tem que ser quebrado. O fato de um indivíduo ser um homossexual, ele tem direito sim de pintar sua unha, ele tem direito sim de usar um brinco, e nem de longe ele está desrespeitando a sociedade, ele só está mostrando o seu eu e deve ser respeitado como qualquer um de nós, seja qualquer segmento, né? Isso é um exercício, e acho que a gente está fazendo esse papel muito bem. A Alesp, né, dentro da sua função constitucional de dizer o direito, de promulgar as leis, tem trabalhado muito bem. E os outros players, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, porque a gente também tem que lembrar que tudo isso gera dano patrimonial, né? Um indivíduo, uma mulher que perde o seu emprego em razão de ter sido vítima de assédio, ela pode se socorrer ao Poder Judiciário e se ver indenizada, inclusive financeiramente, por qualquer ato desse, que desdobre, né, ou numa conduta condenada civilmente no ambiente de trabalho ou numa conduta condenada criminalmente. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora de saúde. Como identificar uma criança que sofre com quadros de dislexia e TDAH, o transtorno do déficit de aprendizagem? Acredite, um problema que afeta 15 milhões de pessoas em todo o mundo. A Lília Busato e o Jeremias Gomes conversaram sobre esse assunto com o Luiz Gustavo Simi, que é coordenador da Associação Brasileira de Dislexia. Eles falaram também sobre o projeto de lei número 949 de 2019, que dispõe sobre a criação do programa de diagnóstico e apoio aos alunos com dislexia e TDAH na rede pública do ensino aqui de São Paulo. Vamos começar definindo, então, o que seria a diferença entre dislexia e TDAH, por favor? Bom, tanto a dislexia como o TDAH hoje estão classificados nos principais manuais internacionais de diagnóstico em saúde como transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, são dois transtornos específicos de aprendizagem. A dislexia é um transtorno específico das habilidades de leitura e escrita, e o TDAH é um transtorno específico das habilidades atencionais, de memória, foco, atenção, né? Então, são dois transtornos específicos de aprendizagem, entretanto, com sintomas diferentes, diagnósticos diferentes e tratamentos diferentes. A partir de quantos anos os pais conseguem observar isso nas crianças? Quais são os primeiros sintomas, né?
Oi, Lília. Então, para a dislexia, especificamente, desde o início da alfabetização, né? Por se tratar de um transtorno específico das habilidades de leitura e escrita, é neste momento de alfabetização, né? Lá no início da alfabetização, onde já é possível começar a perceber os primeiros sinais e sintomas, né? Tais como uma lentificação desse processo de alfabetização, né? As dificuldades com as habilidades específicas de leitura e escrita. Então, é no início, né, desse processo de alfabetização que a gente já consegue perceber os primeiros sinais e sintomas da dislexia. E o TDAH? Também, né? Então, quando a gente está falando de 2 transtornos específicos de aprendizagem, né, as questões atencionais, de memória, de foco, são pré-competências essenciais, principalmente para as questões de leitura e escrita, né? Então, também, já nos anos iniciais da aprendizagem, da vida escolar, a gente já consegue perceber os sinais e sintomas, tanto da dislexia como do TDAH. Doutor, e aquela criança hiperativa? A criança hiperativa, ela tem... quando a gente fala em hiperatividade, a gente também fala que caminha junto com o TDAH ou não? São comuns, né? A comorbidade entre esses 2 quadros dos pacientes atendidos pela associação está presente em 66% dos casos, né? Então, é muito comum a comorbidade entre esses 2 quadros, né? Então, a dificuldade específica de leitura e escrita em paralelo com as dificuldades específicas de atenção, de memória, de concentração. Então, é muito comum uma pessoa com o diagnóstico de dislexia ter também o diagnóstico de TDAH e vice-versa. Doutor, eu queria que o senhor falasse da sua participação nesse projeto de lei. Qual foi a sua colaboração? Esse é um projeto de lei fruto da parceria, né, entre o deputado Roberto Moraes, a Associação Brasileira de Dislexia, o Instituto ABCD e o blog Dyslexic Club, de autoria do Filipe Ponce, que é diagnosticado com dislexia. Então, esse projeto de lei é fruto da parceria entre essas associações, o deputado e o blog. A nossa participação em termos efetivos foi de base, né, de embasamento técnico e teórico, e também de participação na primeira audiência pública e na apresentação ao secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, em fevereiro do ano passado. Eu queria que o senhor falasse também, deixasse já de antemão, o que no ensino público é mais preocupante, porque no ensino privado a gente tem ali um professor que orienta. Qual é a dificuldade e se o projeto procura atender? A dificuldade, a gente costuma dizer que está na desinformação, né? Então, sem sombra de dúvida, o que mais faz sofrer a pessoa com dislexia, seus familiares e as instituições de ensino de modo geral, seja de modo público ou particular, né? No ensino público, a gente também percebe, né, que a desinformação é o que mais faz sofrer quem trabalha e quem vive com esses transtornos específicos de aprendizagem. Então, esse projeto de lei vem para corroborar o combate à desinformação, né, procurando disseminar boas informações teóricas e técnicas acerca desses transtornos específicos de aprendizagem, a capacitação dos profissionais da educação, né, formação desses professores. Então, o objetivo maior, de fato, é o combate à desinformação. Doutor, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria que eu falei sobre descalculia, disgrafia, dislexia, né? E aí, numa dessas matérias, a Lilian até comentou a questão da superatividade, né? Eu me lembro que eu estava numa clínica e, assim, eu vi uma criança e entrevistando a mãe, assim, ela falou, nossa, ela era demais. O dia que ela subiu no telhado e tentou se jogar, eu falei, tem que dar um jeito. Só que essa criança começou a tomar medicamento e ela estava assim muito lentinha, muito calma, porque são calmantes, né, que se dá para essas crianças muitas vezes, uma vez diagnosticada, né? Quais são os erros nessas áreas mais comuns e que a gente tem que evitar? Porque por outro lado, a gente sabe que tem grandes artistas, né? Pessoas que conseguiram carrear os seus talentos, tinham dislexia, descalculia, mas ela tem um talento específico, né? E às vezes o professor, o pai não sabe identificar, né? Nesse sentido, o que o senhor acha que são os maiores erros? Eu não consideraria erros, né? Mas faz parte da questão da desinformação, né? Infelizmente, isso está presente na nossa sociedade, né? O diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento, dos transtornos específicos de aprendizagem, tais como a dislexia e o TDAH, devem ser feitos por equipes multi e interdisciplinares.
né? Então, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, médicos fazem parte dessa avaliação, né? E quando você não tem um desses profissionais, uma dessas especialidades, e você tenta, né, identificar a origem das dificuldades de aprendizagem de uma pessoa, muitas vezes faltam recursos técnicos suficientes para você ser o mais assertivo possível nessa sua resposta, né? Então, um bom diagnóstico feito por uma equipe multi-interdisciplinar é o que vai nortear o sucesso de toda a intervenção, de todo o tratamento. Se você não tem um bom diagnóstico, uma boa avaliação, muito provavelmente a intervenção não vai acontecer do modo mais adequado, né? Então, o bom diagnóstico feito por uma equipe multidisciplinar é imprescindível, é fundamental para o sucesso desse tratamento e do prognóstico de modo geral, como você bem colocou, né? O nível de inteligência para os transtornos do neurodesenvolvimento, como a dislexia e o TDAH, é um critério diagnóstico. Então, se você tem um nível de inteligência abaixo da média ou uma deficiência intelectual, por exemplo, as suas dificuldades de leitura e escrita muitas vezes podem se justificar e são justificadas por conta da deficiência intelectual, né? Quem tem dislexia ou TDAH, o nível de inteligência como um critério diagnóstico é sempre na média ou acima da média. Então, são pessoas que, do ponto de vista cognitivo, possuem recursos suficientes para se desenvolver, né? Então, um bom diagnóstico é o que vai nortear o bom prognóstico, né? Então, isso que é o mais importante, você encontrar essa equipe multidisciplinar, né, ter uma boa avaliação e, por consequência, boas intervenções também. Então, isso é o que vai nortear o desenvolvimento dessa pessoa que tem condições de adquirir qualquer tipo de conhecimento e se desenvolver em todas as esferas. Doutora, a gente está, né, numa fase de pandemia onde as crianças elas estão todas trancadas, né, assistindo aula em sistema virtual. O senhor acha que os professores eles conseguem ter a capacidade de observar isso nas crianças e com isso, principalmente as crianças do ensino fundamental? E essas crianças que já têm uma predisposição a desenvolver isso, o senhor acha que com esse isolamento longe de outras crianças, de uma aula presencial, esse processo pode ser muito mais rápido? Pode dificultar, né? Se para o professor já é muito difícil identificar essas crianças quando as aulas estavam presenciais, né, nas aulas remotas pode dificultar ainda mais, né? Então, a gente ainda não consegue perceber quais serão os impactos desse momento de atividades educacionais remotas, né? A gente só vai conseguir colher esses resultados quando as atividades voltarem ao normal e aí a gente vai ter condição suficiente de mensurar, né, qual foi o impacto desse momento imposto pela pandemia, infelizmente, né? Mas torna-se ainda mais um desafio para os professores. A gente voltando em falar em projeto, né? O projeto 949 de 2019, né? Com a participação do senhor na elaboração do projeto e de autoria do deputado Roberto Moraes. Eu queria que o senhor, que o Jeremias falou do projeto, o senhor deu uma repassada. O senhor poderia falar sobre o projeto, na extensão, que consta o projeto, assim, se isso vai conseguir suprir a necessidade desses transtornos hoje no ensino fundamental? É o início de um trabalho, né? Então, é importante para que a gente possa, de fato, ter a primeira política pública implementada no estado de São Paulo acerca de dislexia e TDAH, né? Então, é um bom primeiro passo. Só que o trabalho ele vai ser longo, não é simples. A gente está falando, por exemplo, de dislexia, um transtorno de aprendizagem a nível mundial, de incidência de 15%, né? Então, 15% da população mundial é realmente muito significativo. Então, a gente está iniciando um trabalho de combate à desinformação, né? Então, é um momento histórico, né? A gente vai segue nossos esforços, seguiremos nos dedicando para a aprovação desse projeto que, de fato, vai marcar a primeira política pública no estado de São Paulo acerca da dislexia e do TDAH. Doutor, o senhor aqui no projeto fala de aplicação de exames médico e psicológico nos educandos matriculados na rede estadual. O senhor falou da importância do diagnóstico. O senhor acha que a tecnologia vai nos ajudar? Hoje a gente tem telemedicina, enfim, porque imagina fazer exame
para milhões de estudantes no estado todo não é fácil e são uma equipe multidisciplinar, né? O senhor acha que no futuro, como é que o senhor imagina que isso poderia ser feito na prática? Ou a tecnologia não pode nos socorrer, tem que ser tete a tete, a mãe com a criança, em cada um desses profissionais? Porque a gente sabe que demanda tempo, enfim, né? O diagnóstico, a avaliação multidisciplinar, ela deve ser feita de modo presencial. Não há possibilidade, infelizmente, de ser feito de modo remoto, até porque a gente precisa ver, né, essa criança, esse adolescente ou esse adulto trabalhando, né? Então, realizando os testes que acontecem de modo presencial e tudo mais. Então, sim, é um projeto que vai demandar um trabalho inédito, né, e que vai envolver as áreas de saúde e educação, né, tudo isso em prol do sucesso da aprendizagem desses alunos que apresentam dificuldades ou transtornos específicos de aprendizagem. Bom, eu queria só retomar um pouquinho sobre a questão da medicação, né? O senhor acha que estamos medicando muito as crianças em relação a essas disfunções ou não? Sim, infelizmente houve uma banalização, né, do diagnóstico de TDAH, principalmente, né, visto que para o tratamento de dislexia não há tratamento medicamentoso, né? E para o TDAH, sim, há a opção do tratamento medicamentoso. Infelizmente, nos últimos 10 anos, houve, sim, uma banalização desse tratamento, né? A medicação mais utilizada no tratamento do TDAH e cientificamente mais eficaz, comprovada por anos de estudos nacionais e internacionais, é a metilfenidato, né? Que agora... Infelizmente, o acesso aos profissionais de saúde pública, né, é complicado, é uma demanda muito grande, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, assim como o nosso estado de São Paulo também é um estado muito grande, né, com uma população muito significativa. Então, a dificuldade de acesso aos profissionais de saúde e também, né, a desinformação que está presente, infelizmente, na nossa sociedade acerca do diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento e também dos tratamentos dessas questões impactaram, né, na banalização do diagnóstico do TDAH. Agora, é importante ressaltar e destacar, né, que para a dislexia não há tratamento medicamentoso, né? No caso do TDAH, sim, há essa possibilidade. Agora, é fundamental que essa avaliação seja feita por meio de uma equipe multidisciplinar, né, visando o objetivo de ser o mais assertivo possível na identificação da origem, né, das dificuldades dessas dificuldades de aprendizagem e, por consequência, ter a possibilidade de nortear as melhores intervenções possíveis para cada caso. E o assunto agora é economia. Você sabe o que é economia colaborativa? Quem vai responder sobre esse assunto é o Carlos Massini, que é advogado especialista em cooperativismo habitacional. E o Carlos explicou que a ação de um grupo gera essa economia de colaboração. Ele e a Júlia Stanzioni falaram também sobre o projeto de lei número 637 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo de Fomento ao Trabalho, Ocupação, Renda e Crédito no Estado. Vamos ver essa entrevista. Para contextualizar, então, esse projeto de lei 637 de 2020 é de autoria do deputado Mauro Bragato, do PSDB, que autoriza, então, o Poder Executivo a instituir o Fundo de Fomento ao Trabalho, Ocupação, Renda e Crédito no Estado de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse, então, traduzisse isso para quem nos ouve agora e quais os impactos e reflexos gerados nessa pandemia. Sim, exatamente. O projeto de lei ele pretende trazer, possibilitar à Agência de Desenvolvimento de São Paulo a possibilidade de fomentar crédito a pequenos empresários, a cooperativas habitacionais ou cooperativas de qualquer outro setor, microempreendedores individuais. Essa medida ela visa trazer na dotação orçamentária do Estado a possibilidade de destinar recursos de fomento às atividades deste setor. Doutor Carlos, então, uma das proposições aqui do PL, vou aproveitar aqui a minha colinha, é justamente assistir financeiramente atividades
desenvolvidas por cooperativas, estimulando então o cooperativismo aqui no estado de São Paulo ou outras formas então associativas de produção do trabalho. Para quem não conhece essa modalidade, como que funciona então essa contribuição para a geração de renda e emprego nas cooperativas? O cooperativismo, ele trabalha no seguinte modelo. Ele atua em um modelo tradicional de mercado, ele faz produtos e serviços voltados aos seus cooperados de maneira de preço de custo. Então, as cooperativas elas fomentam ações no mercado que são originadas entre seus próprios cooperados, eles se organizam para desenvolvimento de atividades, produtos ou serviços, para ser colocados no mercado, geralmente a 40% a menos do que é oferecido no mercado. Então, isso traz às cooperativas a possibilidade de fomentar atividades que ocorrem naturalmente, tradicionalmente no mercado, mas a preço de custo, sem a intenção de obtenção de lucro, mas para gerar, de fato, renda, trabalho e oportunidades e atingir objetivos em comuns nos cooperados, né? Só para você ter um exemplo, por exemplo, cooperativa de habitação. Os cooperados se reúnem para conseguir atingir a casa própria, né, de maneira mais barata, sem as dificuldades obtidas no mercado tradicional. Então, quando existem projetos de lei como esse, que fomentam essas atividades, que são organizadas em cooperativas, sejam elas de habitação, sejam elas de agronegócio, ou qualquer outro setor, isso permite que a população de São Paulo seja atendida por cooperativas e os seus próprios cooperados tenham benefícios de obtenção e atingimento desses objetivos de produtos ou serviços a preço de custo. E, doutor, então, desde que haja uma dotação orçamentária, a Agência do Desenvolvimento Paulista pode fazer diferentes concessões, não é, aos setores que são citados justamente nesse projeto de lei. No caso, então, das cooperativas, como é possível mensurar, então, a quantidade de empregos no setor que pode ser gerado aqui no estado de São Paulo? Há essa possibilidade de mensuração? Há sim essa possibilidade de mensuração. Hoje, a Organização das Cooperativas Brasileiras tem feito um trabalho de mensurar em todo o país quais os níveis, qual o atingimento do cooperativismo. Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje, a cada 10 pessoas, 4 conhecem o cooperativismo. Então a gente pode falar seguramente que em torno de 50 milhões de pessoas possuem, direto ou indiretamente, impactos do cooperativismo. Em São Paulo, esse número, evidentemente, é muito mais expressivo, é significativo, né? Dado a atuação das cooperativas no estado de São Paulo. Então, sim, e com muita facilidade, é possível que a agência identifique os impactos causados pelo cooperativismo na cidade, em todo o estado, nas suas variadas formas de atuação, sejam em qualquer setor, né? Então, a gente tem setores que são mais expressivos, setores que passaram por impactos. É fácil identificar quais são os setores que sofreram mais impactos na pandemia e que precisam de ajudas como esse projeto de lei para se manter estáveis e dar continuidade em suas atividades. E, doutor Carlos, a gente sabe que 2020, para o setor da economia, foi muito difícil e os setores estão agora tentando retomar, reaquecer. Como foi, então, para o cooperativismo nesse aspecto, uma vez que se visa o lucro, então? Sim, diferentemente dos setores tradicionais que visam lucro e são a procura, a busca de obtenção de lucro, o cooperativismo não. Mas ele não é diferente de um funcionamento de uma empresa e tudo mais, e não é a par do que foi a pandemia. Então, ele sofreu muitos impactos, né? Principalmente, de fato, por ele não ter lucro, né? Ele não tem essas reservas suficientes para manutenção, e mais do que isso, muitos setores do cooperativismo não possuem linhas de crédito para atuação, não possuem, quando foi concedido, por exemplo, no estado, aliás, pelo governo federal, linhas de crédito para construtoras, para empreiteiras ou para linha na construção civil, as cooperativas de habitação não tiveram recursos, não tiveram linhas de créditos para dar continuidade nas suas atividades. Então, o cooperativismo ele sofre muito, ele sofreu em vários setores por ausência de recursos destinados às suas atividades e sofreu muito com a pandemia atual.
principalmente setores em que perderam não conseguiram dar continuidade às atividades em decorrência dos decretos que pediam afastamento e tudo mais. Outros setores não conseguiram dar continuidade na comercialização de produtos, na manutenção dos seus cooperados. Então, as cooperativas em geral sofreram muito. De modo geral, elas sofreram bastante com a pandemia nesse ano de 2020, né? Existe uma tendência que, por muito tempo ainda, vai demorar uma recuperação sólida e estável, né? Por isso que é importante ter esse projeto de lei, assim como outros, que existam dotações orçamentárias, linhas de crédito voltadas ao cooperativismo, para que ele se mantenha e atinja o maior público que ele já tem atingido hoje e continue atendendo mais pessoas no estado inteiro de São Paulo. Doutor Carlos, nós estamos falando também de uma economia local, não é? Não estamos falando nesse momento, claro que é importante a macroeconomia, mas estamos falando das localidades, né? Da economia do seu dia a dia, que impacta efetivamente no bolso e nas pessoas, né? E o senhor disse há pouco, né? A tendência, então, dessa retomada ainda vai levar meses, né? Como é que o senhor analisa? Claro, não dá para projetar já 2021, né? A gente comenta aqui, não dá para fazer um exercício de futurologia, mas o que dá para se pensar em 2021 nesse aspecto de economia local? Eu acredito que o setor ainda ele vai depender de muita ação de cooperativismo, ele trabalha com a força do próprio cooperado. Então a gente sente que alguns setores eles vão ter mais facilidades de se recuperar nesse período, mas outros podem sofrer muito mais ainda e se estender nessa recuperação, né? Eu propriamente posso dizer a respeito do cooperativismo de habitação, né? As cooperativas de habitação receberam um aumento significativo de procura por habitação agora a preço de custo, em decorrência da pandemia. As pessoas viveram nesses últimos meses isoladas em suas casas, algumas perderam renda e em razão disso poderiam perder a casa. Então a gente sentiu um aumento significativo de pessoas à procura de participar do cooperativismo habitacional para obter sua casa futura, ter uma moradia própria. Da mesma forma, a gente viu setores da economia que trabalham com cooperativismo, as pessoas elas decidiram colaborar em suas regiões locais para atingir trabalho em comum e resultados em comuns. Então, o cooperativismo ele tem trabalhado com essa economia solidária, colaborativa, e ela vai ser muito importante na retomada das atividades, que as pessoas tenham mais consciência, responsabilidade solidária, e entendam mais o funcionamento de uma economia colaborativa, porque isso reflete em cada casa, em cada lar, em cada família, esse pensamento. Doutor Carlos, é importante a gente deixar claro para quem está ouvindo, vendo a gente, essa questão de economia colaborativa. Talvez as pessoas escutem esse tema, mas não sabem efetivamente do que se trata. O senhor pode explicar para a gente? Nossa, a economia colaborativa é um meio de gestão de trabalho de economia em que as pessoas não visam ter, por exemplo, uma posse, um objeto, um bem próprio, mas compartilhem isso. Então, quando você tem ao invés de você comprar basicamente é um rateio de custos para atingir objetivos em comuns. Então, veja só, se eu tenho um custo de uma unidade habitacional, eu vou ratear juntamente com os outros cooperados para obter a moradia própria. Então, as cooperativas elas já trabalham nesse rateio de custos, isso é economia colaborativa. Quando você entra em uma cooperativa de habitação, você está rateando os custos para obter a sua casa própria. Então, você está colaborando em todas as fases do projeto, em todas as fases para a obtenção do seu bem, para o seu objetivo, todas elas sem obtenção de lucro. Não tem a intenção de obter lucro, mas a intenção de atingir um objetivo em comum com todos os cooperados. Quando você entra numa cooperativa de consumo ou uma cooperativa de trabalho, de renda, enfim, ela tem essa visão de nós possuímos recursos, cada um possui a sua força de recurso, a sua força de trabalho, nós precisamos reunir nos organizar. As cooperativas elas têm essa finalidade de organizar pessoas e recursos para atingir objetivos em comuns. E ela faz isso sem a intenção de obter lucro. Ela simplesmente organiza pessoas e recursos e atinge seus objetivos. Isto é a economia colaborativa.
Nós vamos para mais um intervalo e na volta, novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre Covid-19 e mais especificamente sobre imunidade em relação ao novo coronavírus. Para esclarecer todas as nossas dúvidas, o Jeremias Gomes e a Lilian Busato entrevistaram aqui em nosso Jornal Diário da Rede Alesp o Marcelo Bossóis, que é médico imunologista. E eles falaram sobre o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Vamos acompanhar. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona o sistema imunológico de uma pessoa saudável e de uma pessoa contaminada pela doença da Covid-19. É verdade. A primeira coisa que a gente tem que observar é que boa parte dos pacientes que pegam a Covid-19 são assintomáticos. Ou seja, 80% desses pacientes não apresentam absolutamente nada. E isso não quer dizer que o sistema imunológico desses pacientes não esteja funcionando. Ele está funcionando adequadamente, ele está justamente agindo no chamado sistema imunitário inato, que é aquele sistema imunitário que a gente nasce com ele, mas não dá tempo de informar o restante do sistema imunológico a ativar uma resposta imune mais aprimorada, mais abrangente. Ou seja, o paciente ele passa pelo Covid-19 sem ter absolutamente nada e muitas das vezes não desenvolve anticorpos contra o Covid-19, mesmo tendo pego o Covid-19, que não deu tempo de ativar e de chamar a segunda fase do sistema imunitário, chamada imunidade adquirida. Agora, aquele paciente que pega o Covid-19 e que desenvolve sintomas, ele apresenta 20% dos casos. 15% são casos mais leves, que de certa forma não precisam de um atendimento hospitalar, e 5% vão precisar sim de um atendimento hospitalar, ou seja, um atendimento de emergência ou enfermaria, ou até mesmo um atendimento em unidade fechada em CTI, em unidade de terapia intensiva. E esses pacientes em específico que precisam de uma unidade de terapia intensiva, eles acabam tendo um fenômeno chamado tempestade de citocinas. O grande problema do Covid-19 não é nem o vírus em si, mas sim a resposta imunológica extremamente exacerbada, mediada por uma interleucina chamada interleucina 6, onde faz essa tempestade. É uma tempestade de substâncias pró-inflamatórias, substâncias vasoativas, substâncias realmente que mexem com o sistema imunitário e fazem com que o sistema imunitário ele fique extremamente ativado e exacerbado. Então, o grande problema do Covid-19 é justamente essa resposta imunológica que nós damos, que muitas das vezes o paciente nem tem mais o Covid-19, nem tem mais o vírus circulante, mas ele exacerba de uma tal forma que mexe com todos os sistemas de regulação do organismo, fazendo com que a gente entre, então, em sepse. A septicemia ou a sepse é realmente algo extremamente complicado e grave no caso do Covid-19. Doutor, o que a gente evoluiu em relação ao diagnóstico desde o início da pandemia? Porque a população, a gente assim, todo mundo acha que todo mundo é exagero, mas muita gente acha, já peguei, tive muita dor de cabeça, tive isso, tive aquilo, se confunde. E a classe médica evoluiu nessa questão do diagnóstico? Porque no início era questão do pulmão, enfim, né? Pois não. Perfeito. É importante nós entendermos que a cada dia que passa nós estamos entendendo que a Covid-19 é uma doença sistêmica. Não é uma doença localizada especificamente para o pulmão. O Covid-19 atinge o corpo inteiro do paciente. Agora, certamente, aquele órgão mais afetado é o pulmão, causando insuficiência respiratória. Mas é muito importante nós entendermos que os vasos do paciente podem ser atingidos, causando uma vasculite. Essa vasculite pode levar à formação de trombos e esses trombos podem dar outros problemas, inclusive levar o paciente ao óbito por causa justamente da obstrução repentina que pode acontecer nos vasos circulatórios do paciente. Ou seja, o paciente pode ter um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, pode ter uma trombose, pode ter uma hipertensão pulmonar causada por um tromboembolismo pulmonar, ou seja, tudo isso pode ser agravado por causa dessa característica do Covid-19 de não ser somente uma infecção localizada, mas sim ser uma infecção sistêmica. E é importante notar que os testes ainda que nós temos disponíveis são aqueles testes realmente
como o RT-PCR, que é o teste do suave, onde a gente tenta detectar a presença do Covid-19 pelo menos até 7 dias do início dos sintomas. A gente tem também o teste da produção dos anticorpos da classe IgG, anticorpos da classe IgM, onde vê doença em atividade, os anticorpos totais. E mais recentemente, saiu um teste nos Estados Unidos, onde eu faço parte de um grupo de pesquisa que é ligado a uma universidade canadense, que também trabalha com esse teste, que é a detecção do Covid-19 através de uma técnica chamada CRISPR. Essa técnica CRISPR ganhou recentemente o Prêmio Nobel de Química. A doutora Emmanuelle Charpentier e a doutora Jennifer Doudna, uma francesa e outra americana, elas ganharam esse Prêmio Nobel de Química e várias unidades de pesquisa no mundo inteiro estão utilizando essa técnica para inúmeras finalidades, desde tratamento até diagnóstico. E no nosso caso, nós estamos desenvolvendo, junto com a Universidade de Laval, laboratório do professor Jacques Tremblay, um diagnóstico extremamente preciso, em parceria com instituições de pesquisa aqui no Brasil, onde esse diagnóstico consegue ter um índice de sensibilidade, especificidade, acima de 95%. Ou seja, trocando em miúdos, a chance de dar um falso negativo ou um falso positivo é muito pequena. E o mais importante é que ele consegue fazer o diagnóstico horas após o contágio e por uma simples secreção de saliva. Ou seja, você colhe a saliva do paciente, o paciente tem suspeita, frequentou uma aglomeração, você colhe a saliva do paciente e, através da colheita dessa saliva, você consegue, então, fazer o diagnóstico horas após o contágio. Então, é algo realmente que pode revolucionar a conduta da Covid-19. Mas, por enquanto, ainda comercialmente, nós temos disponível somente o exame do RT-PCR e também a detecção dos anticorpos específicos da classe IgG, IgM e os anticorpos totais. Doutor Marcelo, uma pessoa infectada pela Covid-19 que durante a quarentena se verificou que ela teve um pedaço do pulmão afetado pelo coronavírus, após esse período de quarentena, ela pode voltar a ter uma vida social normal ou ainda vai necessitar de alguns cuidados? Existem ainda algumas dúvidas em relação à capacidade de transmissão do coronavírus após o processo infeccioso. É muito importante nós deixarmos claro, né? A princípio, o que nós pensamos é que o paciente pega o Covid-19 e ele não vai desenvolver, pelo menos, uma nova doença para aquela cepa. Mas existem alguns estudos que demonstram que o Covid-19 pode ficar em estado de latência do organismo, ou seja, mesmo aquele que você pegou, e você ter novamente a doença e novamente infectar outras pessoas. Da importância da vacinação, da importância de todos nós termos o máximo de proteção possível. Agora, em relação ao paciente que pegou a infecção pulmonar, ele pode ter algumas sequelas, né? Há alguns pacientes que ficam com sequelas, com fibrose pulmonares, com bronquiectasias, com situações realmente que mexem com a função pulmonar a curto, médio e longo prazo. Então, é algo que o paciente realmente precisa observar com muita atenção e carinho em relação a isso, buscando o seu médico pneumologista para que ele possa, então, conduzir da melhor forma e evitar o máximo de sequelas possível. Aliás, falando em pulmão, doutor, esse dia o médico falou para mim, pneumologista, pulmão não dói. É isso mesmo? Porque a gente tem os sintomas principais, por exemplo, a tosse é um sintoma do pulmão, mas a dor em si não. Exatamente, não é só o pulmão. Todos os nossos órgãos não doem por dentro. Por isso nós temos as cápsulas que cobrem ele, né? Papai do céu fez muito bem nossos órgãos, ou seja, ele criou uma cápsula. Em todos os órgãos, a gente tem aquela cápsula de Gleason no fígado, nós temos a própria pele que encobre o nosso corpo, nós temos a pleura que encobre o pulmão, nós temos o pericárdio que encobre o coração. Ou seja, essas cápsulas são extremamente nervosas, o periósteo que encobre o osso. Ou seja, essas cápsulas são altamente inervadas justamente para dar aquele primeiro choque, aquela primeira proteção que o organismo tem de sentir a dor e não deixar aquele objeto pontudo, pontiagudo, ou aquela lesão, ela progredir. Então, a partir do momento que ela progride, ela não dói mais, entende? Por isso que você vê aqueles pacientes com fixadores externos, com aquelas traves de ferro dentro do osso, não sentindo dor, né? Porque quando você consegue entrar dentro do local, você não sente mais dor. Da mesma forma, já viu falar aquele enfermeiro que tem aquela mão maravilhosa, que não sentiu nada? É porque ele conseguiu transpor de uma forma rápida a agulha na pele, rompendo logo aquelas terminações nervosas e fazendo com que o paciente sentisse pouca dor. Porque a partir do momento que entra no músculo, você acaba tendo muito pouca dor. Então, a mesma coisa acontece com o pulmão. E isso, de certa forma, é perigoso, porque
No caso, até estendendo aqui um pouquinho para pacientes com câncer de pulmão, o câncer de pulmão ele só consegue dar diagnósticos quando ele está realmente muito espalhado, quando ele, muitas das vezes, ele está avançado, não nos dando sinais de alerta para combater o câncer do pulmão. E da mesma forma, acontece com o Covid-19 em alguns casos, principalmente no início, né? O paciente não vai sentir dor, a não ser que você tenha o acometimento daquela capa que envolve o pulmão, aquela capa que cobre o pulmão chamado pleura. Então, se você não tiver um envolvimento da pleura, você não vai sentir dor, você simplesmente vai ter sintomas como tosse, como falta de ar eventualmente, mas é importante também relatar que o Covid-19, em específico, ele só causa falta de ar quando boa parte do pulmão está acometido, né? É a chamada dispneia, até um nome assim técnico estranho, chamado dispneia feliz, ou seja, o paciente ele tem hipóxia feliz, ou seja, ele tem aquela diminuição na captação de oxigênio, mas ao mesmo tempo ele não consegue ter falta de ar, ele não consegue ter aquela sensação de que o ar está faltando. Então é por isso que o Covid-19 é extremamente traiçoeiro e a recomendação é que o paciente busque, ao primeiro sintoma de suspeita de Covid-19, busque o atendimento médico, faça a testagem. Nós sabemos que a testagem ela é a solução para a humanidade. Quanto mais testes nós tivermos, maior chance nós teremos de ter um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento eficaz. Doutor, em relação ao teste, nós já trouxemos especialistas aqui que disseram que o teste, o melhor é aquele do cotonete, o senhor acabou de citar o nome, só que me parece que é do 4º ao PCR, né? Do 4º dia ao 7º, salvo engano, né? Só que ele determina exatamente nesse período se você está ou não. Aquele outro que você faz no braço... e tem o da farmácia então os especialistas descartam de cara, né? Mas esse do braço que a gente faz, que é que se retira o sangue, ele pode, conforme o senhor colocou o IgG, IgA, enfim, detectar se a gente já teve. Ele é confiável? Então, a gente precisa entender que o teste ele é importante de acordo com o tempo de evolução. Se você solicitar um teste de anticorpos, ou seja, aquele teste rápido que você está falando, aquele teste que a gente pega uma gotinha, coloca no dispositivo, espera então fazer a reação e fazer aquela fita, né? Aquela faixa que vai indicar então a reatividade. Esse teste ele não vai funcionar no início dos sintomas, ou seja, você precisa fazê-lo pelo menos 7 a 10 dias após o início dos sintomas, porque a gente tem a chamada janela imunológica, que é o tempo que o organismo precisa para começar a ativar linfócitos T, os linfócitos B, e esses, por sua vez, vierem a produzir anticorpos. Os anticorpos, primeiro, os anticorpos da classe IgM, que é aqueles anticorpos produzidos para combater a infecção em atividade. E segundo, os chamados anticorpos bloqueadores, aqueles anticorpos justamente que vão nos dar uma proteção mais a longo prazo. Então, para que isso comece a acontecer, o paciente precisa passar pelo menos 7 a 10 dias após o início dos sintomas. E é importante também nós notarmos o seguinte, que o exame do RT-PCR, ele pode vir negativo depois que o paciente estiver nas fases finais da doença. Então, se você fizer aquele exame do cotonete, aquele exame do suave, aquele exame que incomoda no nariz, no finalzinho da doença, pode ser que ele venha negativo, pode ser que ele venha positivo. Ele consegue detectar o fragmento do DNA do vírus, mas pode ser que ele venha negativo. Então, tudo vai depender qual o melhor exame para qual o melhor tempo de evolução. Se for no início, iniciou os sintomas, a partir do 4º dia você fizer o RT-PCR, certamente esse é o melhor. Posteriormente, você pode fazer os testes rápidos. Os testes rápidos têm um índice de especificidade razoável, dependendo do fornecedor, e o teste de sangue é aquele que você colhe no tubinho do sangue, onde você mede esse exame pelo método de ELISA e também pelo método de imunofluorescência, né? O quimiluminescência ou eletroquimiluminescência, são métodos onde você colhe o tubinho do sangue, leva para o laboratório e pede então para o paciente, pede para o técnico do laboratório então fazer a detecção da presença dos anticorpos através desses métodos. Nós continuamos a falar sobre a Covid-19. Para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista que a Júlia Stanzioni fez também com um infectologista, o Dr. Adilson Cavalcante, que falou dos cuidados que todos nós temos que continuar mantendo para evitar o risco de contaminação pelo novo coronavírus. O perigo ainda é grande e nós não podemos nos descuidar dos procedimentos de higiene.
Vamos ficar atentos. Em alguns países, a gente já escuta notícias dos países discutindo lockdown, do que está sendo feito se essa segunda onda voltar. Hoje, qual é o contexto do Brasil nesse mundo todo da pandemia? Isso é importante. O Brasil, os primeiros casos de Covid começaram no mês de fevereiro, né? Isso, em outras partes do mundo, na Europa e na China, a primeira onda já estava acontecendo. A maneira como essa doença se comportou no Brasil foi diferente de outros países do mundo, né? Então, nós não tivemos um grande pico com um grande número de casos, né? Mas nós tivemos uma curva em ascensão e que, desde setembro, essa curva vinha diminuindo. Entretanto, certo? Não houve os casos não desapareceram aqui do Brasil. Então, nós não terminamos a primeira onda, né? Diferente dos países da Europa, onde e de outras partes do mundo, onde realmente houve uma diminuição expressiva dos casos e agora eles estão enfrentando uma grande segunda onda, né? No Brasil, o que aconteceu a partir de novembro foi um aumento do número de casos, quer dizer, um recrudescimento da doença, com um aumento do número de internações, com um aumento do número de diagnósticos, o que também é preocupante, tá? Então, se a gente for ilustrar isso por gráficos, a gente percebe que nós não saímos da primeira onda e essa primeira onda volta a aumentar novamente, tá? Na Europa, não. Na Europa, nitidamente, você vê um crescimento agudo no início do ano, uma diminuição, uma linha reta depois por um grande período de tempo e depois uma grande nova onda acontecendo lá, principalmente Itália, Espanha, Reino Unido, né? Agora, no Brasil, esse comportamento foi diferente, o que não é menos preocupante, né? Porque hoje, o que nós estamos vendo é que os hospitais voltaram a ter uma taxa de internação muito grande, já tem hospitais que não têm vagas de UTI, já tem hospitais com as enfermarias muito cheias, tá? E o número de óbitos, evidentemente, vem aumentando também. Então, isso realmente é muito preocupante. Então, doutor, quando nós temos esse cenário de que o Brasil não está ainda na segunda onda e nós temos, ao mesmo tempo, um aumento do número de casos, um aumento de número de internações, alguns estados no Brasil já dizendo do quanto está sobrecarregado o sistema de saúde, novamente, é preciso, então, quem está em casa ouvindo, vendo a gente, lembrar que ainda estamos no meio da pandemia e que é preciso seguir os protocolos de saúde. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Exatamente, essa pandemia nunca acabou, né? Ela não acabou, ela deu uma aliviada no mês de setembro e outubro e voltou com força total agora em novembro aqui no Brasil também, né? Então, assim, essa doença ela é uma doença que é transmissível, ela é transmissível pelo ar e pelo contato. As pessoas doentes transmitem para as pessoas suscetíveis, que não pegaram essa doença ainda. E o distanciamento social, físico, né, quer dizer, manter a distância entre as pessoas, manter o uso de máscaras, higienização das mãos, manter os ambientes limpos, certo? São práticas que a população deu uma relaxada. Você anda na rua, você vê as pessoas sem máscara ou utilizando a máscara inadequadamente, né? Quando a gente fala utilizar máscara, é utilizar a máscara cobrindo o nariz e cobrindo a boca. Agora eu estou dando essa entrevista para vocês sem máscara, entretanto eu estou num local sozinho, distante de outras pessoas, tá? Mas eu não circulo sem máscara fora de casa, dentro do meu trabalho, do hospital, eu atuo atendendo pacientes vítimas de Covid-19, tá? E eu uso máscara, eu me protejo, tá? E as pessoas têm que se proteger também, mantendo-se distantes umas das outras, evitando beijos, abraços, cumprimentos, contato físico. Isso é uma das coisas que tem muita influência, né? Aglomerações, né, têm que ser evitadas ao máximo, né? Então, e a questão do ficar em casa, quem tem que ficar em casa? Quem realmente estiver doente e aquelas pessoas que têm um risco maior
diz que, se adquirir a doença, podem ter complicações mais severas, como, por exemplo, as pessoas idosas. E, doutor, nesse momento, então, em que as pessoas, como o senhor bem disse, estão relaxando, erradamente estão relaxando, como, então, as pessoas que querem se cuidar podem proceder? Por exemplo, a gente sabe que as pessoas precisam ir aos trabalhos. Precisa pegar transporte público, precisa pegar ônibus, metrô, trem. Em algum momento vai aglomerar. Essas pessoas que querem se cuidar, que deveriam todas, né, querer se cuidar, qual o procedimento? O que pode se fazer para atenuar, então, nesse momento que vai aglomerar? Em algum momento do dia vai ter o horário de pico ali, né, doutor? Como é que essas pessoas podem proceder? Bom, uma coisa interessante. Existe uma publicação recente de um artigo de uma revista internacional, certo? Onde foi feito nos Estados Unidos um levantamento onde as pessoas mais se contaminam com Covid, tá? E olha só que interessante, os locais mais comuns para contaminação do Covid são restaurantes, igrejas e academias de ginástica, tá? Restaurantes, quando eu falo é restaurante, cafeteria e bares, tá bom? Então, vamos lá. Nesses locais, as pessoas ficam sem máscara. Então, as regras têm que ser muito claras e a organização dos setores que recebem esses públicos, também eles têm que seguir essas regras, tá? Então, transporte público. Primeira coisa, as pessoas precisam ir trabalhar, concordo. Eu também saio todos os dias para ir trabalhar. Eu tenho que sair de máscara. O ônibus, o metrô, não pode permitir que entre qualquer tipo de usuário sem estar utilizando máscara. Não pode, tá? Então, entrou no ônibus, tem que estar com a máscara cobrindo a boca e o nariz, tá bom? As pessoas têm que andar com um álcool gel para higienizar suas mãos, tá? Eu acho que o transporte público, se puder disponibilizar isso, é melhor, mas cada um tem que fazer a sua parte também, tá? Então, sair de casa com a sua máscara, sair de casa com o seu frasquinho de álcool em gel para se higienizar a partir do momento que entrar e sair desse transporte público, não retirar em hipótese nenhuma as máscaras, não coçar olhos, não coçar o nariz, não levar a mão à boca, tá? Não compartilhar com as outras pessoas objetos de uso pessoal, inclusive, por exemplo, aparelho de telefone celular, tá? Não devem ser compartilhados. Tá? Então, cada um no seu espaço. E manter o distanciamento. Eu peguei o ônibus no momento em que está cheio, está lotado. Certo? Evite. Se não der para evitar, utilize a máscara e se tiver que tossir, que espirrar, que cubra, a sua boca já vai estar coberta, mas faça um reforço cobrindo com o cotovelo, tá? Utilize lenços descartáveis, tá bom? E evite os locais onde mais frequentemente acontecem as contaminações, quer dizer, academias de ginástica, restaurantes e igrejas, tá? Então, o transporte público parece que não é um local onde frequentemente as pessoas se contaminam, tá bom? Tá perfeito. Mas as regras têm que ser claras e ser obedecidas. A fiscalização deve haver dentro do comércio, dentro de lojas, certo? Deve haver um regramento onde, dependendo da área daquele espaço, certo? Deve existir um limite para a entrada de pessoas. Isso entra o próximo cliente quando o outro sair. Sim. Tá? Então, a distância entre 1 metro, 1,5 metro é fundamental para evitar a disseminação dessa doença. A aglomeração e o não uso de máscaras e a falta de higienização das mãos vão permitir que essa doença permaneça por muito tempo. E aí, doutor, a gente toca num ponto que a gente sempre fala aqui no Jornal da Rede Alesp, que é da consciência das pessoas, não é? O senhor falou, né? Os locais onde está mais propenso a se adquirir a Covid-19, restaurante, academia, restaurante, até porque as pessoas precisam tirar a máscara para se alimentar. Mas as pessoas, pelo menos por experiência, eu moro numa região em que eu vejo muitos restaurantes abertos e as pessoas, mesmo quando terminam de almoçar, jantar, continuam sem a máscara, como se estivéssemos em um momento antes da pandemia. Então,
além de tudo isso que o senhor falou, das precauções, de pensar, é preciso também as pessoas olharem um pouquinho para o outro, né? Porque é o que o senhor falou, as pessoas relaxaram e não entenderam que ainda se transmite o vírus ainda está circulando com a gente. Isso mesmo. Cada um tem que fazer a sua parte. Na hora das refeições, evitar conversas, almoçou, levanta, deixa o espaço para outra pessoa e sai daquele ambiente, tá? É fundamental a conscientização de todos. Tá? Caso contrário, nós vamos sofrer as consequências dessa doença. Bem, pessoal, o programa especial Rádio em Revista Jornal da Rede Alesp chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.